Ciao a tutti! Sejam bem-vindos em mais um vídeo da minha saga. O assunto de hoje foi sugerido pelo nosso queridíssimo leitor Fabrício Carraro. E falaremos sobre tradução e legalização de documentos. Como fazer para reunir e quais as etapas necessárias para isso. Porém, se você ainda não baixou o Sagabook que eu disponibilizo gratuitamente na minha saga, pause imediatamente esse vídeo, vá até lá, faça o download do Sagabook por dois motivos. O primeiro, que é gratuito. E o Sagabook é uma compilação dos artigos mais importantes que eu já escrevi na minha saga. Ali você vai encontrar como reunir os documentos, se você tem direito à cidadania italiana, o que é legalização, como fazer a tradução, o que é tradução juramentada, enfim. Ali são respondidas várias perguntas que talvez você sempre teve vontade de perguntar e não tinha a quem perguntar, ok? Bom, o Fabrício nos enviou 4 perguntas específicas sobre o assunto de hoje. A primeira pergunta é: em que ordem devemos preparar os documentos para que sejam legalizados no consulado? Segunda pergunta: a tradução deve ser feita no Brasil ou aqui na Itália? E o que é mais conveniente? 3. O que é legalizado? A certidão brasileira ou a tradução? Enfim, como funciona isso? E a quarta pergunta: se existe ainda reconhecimento da firma dos tabeliões nos documentos civis. Antes de responder essas perguntas, um esclarecimento. Existem 7 consulados gerais da Itália no Brasil. Quando eu digo Consulado Geral da Itália, eu quero dizer aquele órgão que tem o poder de legalizar a documentação. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, consulados honorários, consulados eméritos, vice-consulados, casa do cônsul de fulano de tal, nenhuma outra representação que não seja um consulado geral da Itália tem o poder de legalizar documentos, ok? Então, nós temos 7 consulados gerais no Brasil. São eles: Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. E cada consulado é responsável por determinados estados. Recife, por exemplo, é responsável pelos estados do Nordeste: Pernambuco, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Isso significa que se você vive num desses estados, o consulado que você vai precisar levar sua documentação para que eles façam a legalização é o consulado de Recife. Brasília é responsável pelo Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Belo Horizonte é responsável pelas Minas Gerais. Rio de Janeiro é responsável por Rio de Janeiro e Espírito Santo. São Paulo responsável por Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Curitiba é responsável por Paraná e Santa Catarina. E Porto Alegre é responsável pelo Rio Grande. Por que eu estou falando de Consulado Geral da Itália para poder responder as perguntas do Fabrício? Simples, porque neste momento, até este momento em que eu estou gravando esse vídeo, em maio de 2013, não existe uma padronização da rede consular no Brasil. O que isso significa? Que cada consulado tem as suas próprias regras e procedimentos para efetuar determinados serviços consulares, ok? Então, vamos às perguntas do Fabrício. Primeira: qual é a ordem dos procedimentos? O primeiro passo é solicitar todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, mais a CNN nos respectivos cartórios, em inteiro teor. Depois de solicitar todos os documentos nos respectivos cartórios, você vai ter que ou autenticar a assinatura do tabelião que emitiu os documentos ou mandá-los para o escritório regional do Ministério das Relações Exteriores. O que eu fiz? Eu entrei no site de todos os consulados italianos dessa semana para saber qual o procedimento que eles utilizam em relação à documentação. São Paulo exige que todos os documentos brasileiros estejam legalizados pelo ERESP, que é o escritório do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo. O Rio de Janeiro aceita que os documentos estejam com reconhecimento da firma do tabelião que os emitiu, porém a CNN deve ser obrigatoriamente legalizada pelo ERERIO. Curitiba exige que os documentos estejam legalizados pelo ERESC ou EREPAR. Brasília, estranhamente, não consta no site da embaixada, do consulado,
Qual é a modalidade de apresentação dos documentos? Se eles aceitam apenas o reconhecimento da firma do tabelião ou se eles exigem que os documentos estejam legalizados pelo Ministério das Relações Exteriores. Portanto, os amigos que fazem parte da jurisdição de Brasília entrem em contato com o consulado para saber melhor qual é o procedimento adotado. Belo Horizonte exige que os documentos sejam legalizados pelo EREMINAS. Porto Alegre não exige o reconhecimento do Ministério das Relações Exteriores. Basta que todos os documentos tenham reconhecimento da assinatura do tabelião. E Recife exige que todos os documentos tenham reconhecimento da firma num tabelionato de qualquer uma das capitais do Nordeste. Ok, feito isso, vamos à segunda pergunta do Fabrício. A tradução deve ser feita no Brasil ou na Itália? E o que é mais conveniente? Sempre façam a tradução dos documentos no Brasil. Por vários motivos, dentre eles o mais simples, custo. Enquanto no Brasil você gasta R$50 em média para traduzir um documento para a língua italiana, aqui na Itália esse valor pode chegar a 80 euros, mais ou menos R$200 pelo documento. Então, façam toda a tradução da documentação de vocês diretamente no Brasil, ok? Terceira pergunta. O que são legalizadas? A certidão italiana, a certidão brasileira, como funciona? Eu tenho aqui para vocês o modelo de uma legalização, uma certidão legalizada. Aqui vocês podem reparar que tem a certidão original, ok? Com a sua respectiva tradução. O que o consulado vai fazer? Você vai levar esses dois documentos, ou seja, a certidão brasileira, que dependendo do seu consulado de appartenenza, como a gente diz em italiano, ou vai ter o reconhecimento, o carimbo do Ministério das Relações Exteriores ou a autenticação da firma, a firma reconhecida do tabelião, junto com a folha que o seu tradutor te deu. O consulado vai fazer o quê? Vai carimbar e assinar atrás da folha original, carimbar e assinar atrás da sua tradução, vai juntar os dois documentos, vai grampear e vai colocar esse carimbo aqui. Uma vez que o consulado juntou, carimbou e grampeou seus documentos, isso passa a ser um documento único, pronto para ser entregue num comune italiano. Então, inclusive quem já acompanha essa há algum tempo já pôde ler um artigo que eu escrevo sobre jamais retirar o grampo das legalizações. Por exemplo, se você precisa mandar para mim os documentos para que eu possa fazer análise deles, nada de destacar isso daqui para ficar mais fácil para escanear. Simplesmente pega o documento, dobre dessa forma, escaneia a parte da frente, escaneia a parte de trás, depois você vira e escaneia o restante sem jamais tirar o grampo da legalização. Então, respondendo à pergunta do Fabrício, são legalizados ambos os documentos. A certidão original mais a certidão traduzida. Quarto, a última pergunta que ele faz é se ainda é feita o reconhecimento no tabelionato, que já foi respondido praticamente na segunda pergunta. Neste momento, somente os consulados de Porto Alegre, Recife e talvez Brasília, que a gente não sabe, não exigem autenticação ou legalização ou chancela do Ministério das Relações Exteriores. Ok? Outra coisa, o Rio de Janeiro aceita que todas as certidões de nascimento, casamento e óbito possam ter apenas o reconhecimento num tabelionato, porém a CNN deve ser legalizada pelo ERERIO, porque eles dizem que é um documento emitido online. Ora, você, carioca ou capixaba, que precisa levar a documentação para o Rio, já que vai ter que mandar a CNN para o ERERIO, que mande todos os documentos, fica mais fácil. Pegue toda a sua pasta de documentos, leva para o ERERIO, eles vão fazer todas as autenticações, as chancelas com o carimbo do Ministério das Relações Exteriores e basta depois você levar para o seu tradutor. Muita gente me pergunta, ok Fábio, existe um motivo para que exista essa sequência de documentos? Existe. Quando você leva o seu documento brasileiro para o Ministério das Relações Exteriores e depois você traduz, a tradução deve vir depois do carimbo. Por quê? Porque consta na tradução exatamente o carimbo.
a tradução do carimbo também deve ser feita. Por isso que primeiro a gente manda o documento brasileiro para o Ministério das Relações Exteriores ou fazemos a autenticação da firma. Depois é feita a tradução. Uma vez que você tiver com os dois documentos, você vai agendar uma data para poder levar a documentação no consulado. E aqui eu também fiz mais um favor para vocês. Entrei no site dos consulados e verifiquei qual a modalidade que cada um deles está usando neste momento para fazer o agendamento das legalizações. Bom, lembrando sempre que estamos em maio de 2013 e neste momento estão sendo feitas dessa forma. Se provavelmente isso daqui a alguns anos ou alguns meses pode mudar, então fiquem sempre atentos no site da Minha Saga para verifiquem se houve alguma alteração. Neste momento, o Consulado de São Paulo utiliza como modalidade de agendamento o call center. Há 2 dias foi publicado no site do consulado essa nova modalidade, onde você liga para o número 0800, recebe as informações de como deve ser feito esse agendamento, entra no site da empresa, faz uma outra ligação ou entra em determinado formulário e faz o seu agendamento. O Rio de Janeiro ainda utiliza o agendamento online através do site do próprio consulado. Curitiba também, neste momento, usa online através do site. Brasília, online através do site. Belo Horizonte, também, online através do site. Porto Alegre, idem. E Recife é o único consulado que exige que o requerente vá pessoalmente com a documentação. Não existe um agendamento prévio para que seja feita a legalização no consulado de Recife. E uma vez com os documentos já legalizados, automaticamente basta vir à Itália e efetuar o seu reconhecimento. Eu espero, sinceramente, ter contribuído mais uma vez com vocês, sempre lembrando. Não esqueçam de dar um joinha se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão atrás de informações sobre cidadania italiana. Não deixem de assinar o canal de vídeos da Minha Saga no YouTube, porque dessa forma, toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser avisado automaticamente por e-mail. Beleza? Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.